Senhor, em nome de Jesus, todo espírito maligno, Senhor, caia por terra nesta noite. Bata retirada nesta noite, Senhor. Porque, Senhor, nós estamos diante de Ti, buscando a Tua presença, Senhor. Sim, meu Pai, eu te peço, eu te agradeço, Senhor. Eu quero que Tu tenhas cuidado de nós, Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos. Aleluia. Vamos fazer. Posso fazer diferente hoje? Um pouquinho? Aleluia. Já falei como? Glória a Deus. Aqui, ó. Aí é Bíblia? Não. Corinho. Só que esses corinhos tem um diferente. Esse que o pastor todo Se eu souber. Qual que é? Tu sabe. eu tô mais velho, mas Aleluia. Qual que é esse primeiro? Sou do tempo do Zigfredo. eu tenho que fazer diferente. Qual que é? Tem um monte aqui que uma coisa estou sentindo aqui agora. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar.
5. Glória a Deus. Irmãos amados, resgatando. Glória a Deus. Glória a Deus. 244. Qualquer. Louvai a Jesus. Glória a Deus. 244. Louvai a Jesus, amoroso, para todos os pecados levou.
agradecendo por mais um dia aqui, os irmãos estar conosco. Aleluia. No nome de Deus. Glorificando o pastor Ney, hoje aqui, presbítero irmão Josué. Aleluia. O professor Levi. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão que eu Ednelson. Ednelson. O irmão Ednelson, nosso pregador de hoje. Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Gostosinho. Nosso companheiro aqui, nosso irmão Romualdo. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Eu queria estar. Glória a Deus. Louvado a Deus. Glórias a ti, Senhor Deus. Glória, glória, Reverendo. glória, glória. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a ti. Obrigado, Senhor Deus. Em Provérbios 18, diz assim no 4, diante. No 4 não, o 10 mesmo. Provérbios 18, 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Parabéns só para levar a leitura aqui. Que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que colocar aqui o nome do Senhor acima de tudo que nós vamos fazer. Tudo que nós vamos pedir, nós temos que pedir para Ele. E se nós se posicionar na presença dEle, aqui nós vamos estar numa torre, lá em cima no alto com Ele. Ele estará nos cuidando, que é o dia do arrebatamento, né? Quando Ele vir nos buscar, nós vamos estar lá com Ele. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Isso aqui é forte, maravilhoso. Tem algum irmão que queira dar um testemunho, uma palavra? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Algum dos irmãos quer dar uma palavra? Pastor Ney. Testemunho? Tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Toda honra e toda glória a todos os irmãos. Amém. Amém. É com alegria nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui na palavra em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 9. 1 Samuel 24. 24, 9. Glória a Deus. Aleluia. Glória a E Deus. disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens, que dizem: Eis que Davi procura o teu mal. Eis que esse dia os teus olhos virão que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna. Aleluia. Alguns disseram que te mataste, porém a minha mão te poupou, Aleluia. porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Aleluia. Vamos Amém. cantar. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, aqui é uma palavra que Glória a Deus. se a gente começar a analisar bem essa palavra, é uma palavra muito forte. Porque mesmo Davi, mesmo sabendo que Saul queria matar ele, e ele Talvez teve a ele já estava chance, rejeitado, né? e ele teve a chance de ele matar, mas ele foi obediente não ao Saul, obediente a Deus. Ele foi pela palavra, que a palavra é assim, né? Então ele foi pela palavra. Porque quem tivesse a chance, quem que ia deixar, né? Mas é assim, nunca estender a mão. Então, aqui, ó, nós somos ungidos de Deus, né? Então, veja bem, mesmo se que eu posso ser ungido,
Mas eu nunca posso, nunca me levantar contra em qualquer um dos ungidos. Porque aí eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque quando Deus unge, né, é algo de Deus. Então, e aqui, ó. E aqui mais que ele fala, o Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Então, quer dizer, nós não precisamos, né, nos levantar contra o ungido do Senhor. E teve um casal, eles eram analfabetos. Acho que você conheceu o pastor Aristide, a esposa dele, estiveram e ela falou o seguinte, ela disse, eu estou 40 anos na igreja, ela estava ali, depois da água de um ano ela faleceu. Ela disse, eu nunca ouvi, ela falava assim, bem calma, eu nunca vi, 70 e poucos anos, eu nunca vi até hoje alguém se levantasse contra o ungido de Deus, um pastor como ungido de Deus. E não tenha pagado o preço. Até hoje eu não vi esse ainda. Então é assim, porque eu dizia a palavra aqui, ó. Saul podia ter eliminado Davi podia ter eliminado Saul. Saul já era rejeitado por Deus para ser rei, né? Mas quem tinha que julgar, quem tinha que eliminar era Deus, não era ele. Né? Então assim, Deus foi o juiz, né? Davi não foi ele tirar a vida, né? Não fez justiça. Então ele não fez justiça, quem fez justiça foi Deus por ele. Davi foi longe, tocar no ungido. Então por isso que tem um peso muito, muito grande, né? Muitas pessoas que vêm para a igreja e saem falando de pastor, por mais que ele seja falho, né? Porque aqui Saul também era falho. Saul desobedeceu, ele era desobediente, mas Davi não, perante, temente, porque ele era muito temente a Deus, ele não colocou, não sujou as mãos dele, deixou que Deus fizesse. Então, e muitos que eles acham que eles entraram, porque quando eu vi vários aqui, ó, pessoas que mais deram testemunho, mais foram favorecidos, viram o milagre de Deus. Foi os que mais falaram contra a obra, falaram do ungido de Deus, que foi o pastor, que o pastor nunca fez nada, porque eu estou aqui há 7 anos e o pastor só procurou fazer o bem, mas sabe, a pessoa, elas acharam, e muitos saíram da igreja falando mal. Muitos dentro da igreja falando mal, mas Deus tira. E eu tive um sonho, há uns tempos atrás, eu tive um sonho, e depois aquele sonho se cumpriu certinho. E as 2 pessoas que Deus mostrou saíram. Que não foi Deus que tirou. Porque o pastor, ele podia dizer, ó, sai daqui que eu não quero mais. Ele fez o papel de Davi, deixa Deus. Foi Deus que trouxe, é Deus que tira. E Deus tirou. O que Jesus fez com Judas? Isso. Jesus sabia quem era Judas? Podia chegar para ele e dizer, ó, cai fora, deixa ele. Por quê? Porque tinha que cumprir a palavra. Então, esse que eu digo assim, ó, o que nós temos é que obedecer a palavra. Pastor aí, não precisa ser só pastor, não. Basta ser ungido do Senhor. Sim, mas nós que somos ungidos. A hora que você aceita Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador, e você é temente a Ele, você é ungido de Deus, você é ungido. Eu digo porque aconteceu. Então muitos vão se levantar. Aconteceu comigo. Jesus é Eu, no início da minha caminhada, o abençoado quis colocar o carro por cima de mim. Passou assim, quase bate. Ia eu e uma irmã, que eu ia ajudando ela a levar o sacola, e ela disse, ele não está doido? Jesus disse, eu vim embaixo da Aí eu cheguei e disse, Natanael. tá, irmão, ele está mexendo com a menina dos olhos de Deus. E se ele mexe com a menina dos olhos de Deus, ele está doido. Não passou uma semana, meu irmão. Não foi para minha glória, não foi para minha honra, não.
foi para a glória de Deus. Não passou uma semana, ele ia subir numa ladeira com uma madeira no carro, vinha uma viatura subindo também a ladeira, ele foi fazer a manobra, a viatura vinha subindo uma caminhonete, a polícia vinha subindo com tudo, bateu na linha, a linha veio e bateu na Onde é essa história? Na Bíblia? lá mesmo ele ficou. É? Não passou uma semana. Eu digo assim, nós temos assim, ó. É como eu digo assim, ó. Deus deixou um tesouro na nossa mão. Verdade. Deixou um tesouro na nossa mão. Amém. Então, como eu digo assim, eu aprendi muito no começo, e ainda estou aprendendo, pela palavra. Porque muitos aí pode vir ali, mas você vai conferir. E algo que eu vi na palavra, e Deus fez, milagre, Deus fez algo surpreendente na minha vida, porque eu olhei pela palavra. Amém. Aleluia, Jesus. Então, às vezes, um dia o pastor fez uma pregação e falou sobre uma palavra que está aqui dentro. E depois eu fui conferir e tomei posse daquela palavra. E Deus fez algo nesses 7 anos que só Deus mesmo. Então, porque eu fui pela palavra, eu não fui eu fui pela palavra. Né? Então isso que nós temos que ir. Nós temos que Ficar na palavra. Ficar na palavra. Amém. Mesmo que o homem, ele pode falar algo assim, mas não, ele está errado, mas é ele Deus. E como até aquele dia eu estava falando aqui, as melhores pregações que eu vi aqui foi dos militares. Eu vi de todos os militares vir aqui, ó, sabe, uma palavra direta, você rodeia assim, ó, porque eles trazem, você vê que a área militar é uma área que ela tem que ter muita disciplina. Né? E essa disciplina, quando chega no ponto, quando chega aquele que se converte, ela vai ajudar, porque ele vai procurar o máximo cumprir a palavra, porque ele já vem no ensinamento, numa disciplina. É uma palavra certa, ensinamento. Ensinamento, e ele já vem, então já vem, sim, ele sabe que se ele quer chegar lá, ele vai ter que aqui, porque esses coronéis da cristão estão lá porque eles se colocaram na obediência, e a palavra nós temos que estar aqui, né? Tudo que nós precisamos está aqui dentro. É a obediência. Amém. Amém. Agradeço a Deus a oportunidade. Quem está chamando o pregador de hoje? Ô, Glória. Presbítero irmão José, fala por ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que está aqui. Aleluia! Amém. Onde Ele vai trazer a Tua palavra, onde nós vamos alimentar, Senhor, na nossa alma. Que a Tua palavra venha achar um lugarzinho no nosso coração nesta noite. Usa Ele, Pai, como Tu já tem usado várias vezes por onde Ele tem passado. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem. Amém. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que você voltou de pé, vamos já ler a palavra. Depois a gente vai. Glória a Deus. Isaías 49 Oh, e glória. 15, um texto muito conhecido, tanto do leitor como nem do leitor. Glória a Deus. Tem gente que tem o bom hábito de ler bastante a Bíblia, né? Todo dia. Tem gente que tira tempo, que eles chamam de. Não sei o nome que eles dizem, que eles tiram todo dia, tal hora, eles ficam. Devocional, palavra bonita, né? Tem gente que tem o devocional. É legal esse hábito, né? De tirar tempo para aquele horário. Principalmente quem tem mais tranquilidade, assim, mais tempo, né? Mesmo tem gente, eu acho legal que tem gente que na correria, ele tem um controle da vida muito certinho. O horário de se levantar, o horário de tomar um cafezinho, o horário de ler a palavra, e o horário de ir para trabalhar, o horário de chegar em casa, o horário disso. Ele tem uma metodologia de vida assim, muito regrada, muito certinho, né? Principalmente as pessoas de raça, né? O alemão, o italiano, eles gostam de viver uma vida assim bem bonitinha, certinho. Eu acho legal. E principalmente o tempo para... A gente tem que ter tempo para tudo, né? Tempo para a família, tempo para a esposa, tempo para... na igreja, o tempo da igreja,
Esses tempos são muito... A gente tem que ter... Eu sempre, às vezes eu discuto com a esposa, assim, nós somos um novo casal, né? Até as melancias se acertarem, então a gente discute muito. Eu falei assim, querida, existe tempo que a gente não pode... Esse tempo não dá para mexer. É imexível, né? Imexível, a nova que eu fiz. Então, esse tempo de ir para a igreja, né? O tempo da igreja. Então, tem tempo que a gente tem que caprichar de tudo para não mexer nele. Para ficar ali. Isso é um tempo muito primordial, muito maravilhoso, que Deus requer da gente, que isso fortalece, isso é ensinamento, isso é fortaleza, isso é tudo na vida do cristão. Mas Deus dá sabedoria para nós, né? Viver. Isaías 49, 15 diz assim a palavra do Senhor. Na minha versão, essa Bíblia aqui, eu gosto dela. Tem uma versão da linguagem de hoje. O Senhor respondeu, 49:15. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer-se do bebê, do seu filho, né? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode uma mãe se esquecer tanto do seu filho, do seu ventre, né? Filho pequenininho, filho que ela cria. Por mais que ela se esqueça, né? Todavia, eu não esquecerei de ti. Eu sou grato ao Senhor por quando Deus chama alguém, né? Que escolhe do ventre, né? E que é chamado para servir a Ele, para adorar Ele, para estar na casa dele, né? O Senhor tem uma intimidade muito forte com cada um desses que Ele chamou, que Ele escolheu. Alguns Ele tirou, depois mais para frente, Ele tirou lá no lixo do monturo, né? Tirou da prostituição, tirou de certa situação terrível que estava. E a vida cristã é cheia de situações que mexem com a mente da gente, né? Como o irmão estava falando, tem pessoas que Deus escolhe no mundo que tem uma situação de vida tão parece que certinha, e até essas pessoas parece que é mais difícil entregar a vida até para Jesus, porque você fala com pessoas por aí, falando, Jesus disse assim, a Bíblia diz assim, mas ele diz, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou certo. Eu me lembro dos meus avós, a minha mãe conta a história do meu avô, que família que eram, famílias perfeitas assim, né? Trabalhadeira, honesta, família que não fala um palavrão, famílias assim, quem olhava para eles, olha que exemplo de família, que alguns que eram conselheiros da região, por ser um homem muito certinho, muito bom. Mas a Bíblia diz, né, e a gente, claro, um pecadinho, e 20 pecados, 30 pecados, para Deus é pecado. O Senhor, a Bíblia diz que não existe homem que não peque, né? A Bíblia diz. E quem diz que não tem pecado, já está fazendo o segundo, que é mentiroso, né? Então, para Deus, todo ser humano ele é propenso a falar, ele é mau, vós sois maus. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Eu sempre vou por aí pelos meus serviços, né? E o meu serviço da rua, ele pintando, ali fazendo a linha, e muita gente passa, buzina, outros param, e às vezes Deus me coloca alguém na frente para falar de Jesus para ele. Algumas pessoas até ditas boas, queridas, certinho, né? Mas eu sou assim, eu digo, querido, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você tem que nascer, você já é carnal, eu sou carne, nós já nascemos, mas o Senhor pode ser uma pessoa boa, ou o entendimento do homem parece que não vai entender, os homens bons, de que Deus pode pegar aquele caco à toa lá na cadeia que matou um, que fez coisa horrenda, e ele de lá ir para o céu. Não é fácil de entender isso, né? Para quem é certinho, até alguns cristãos são capazes de não querer dizer que lá possa ter salvação. Até tem crentes assim dentro da igreja, infelizmente, assim, que tem essa cabeça que ainda não entendeu a grande misericórdia de Deus, né? Deus é muito misericordioso, Ele é tremendo, né? Mas todo ser humano tem que, o evangelho quando entra no coração, penetra e há arrependimento, né? E é por isso que a gente, às vezes eu olho pelas ruas e a minha esposa tem um amor assim, a Bíblia diz que quem é muito perdoado, muito ama também, né? E às vezes ela tem um amor grande pela rua, eu passo pela rua e fico olhando o mendigo, né? E eu já falei de Jesus para muitos, daí você fica conversando com muitos,
muitos estão com o coração terrível, irado, e eles, alguns, eu já vi até pastores grandes explicar que alguns estão debaixo de algum juízo. Então a gente fica com dó, fica. Tem o coração para ajudar, para comer, tudo bem, vamos ajudar, tem que comer. Mas alguns estão debaixo de um juízo terrível, por isso que é bom conversar com alguns. Eu conversava com um ali na nariz, ele tinha uma raiva, um ódio grande do sogro dele, que até é evangélico, por causa do problema no casamento. E ele foi traído e estava por aí bravo, chutando balde, e terrível, disse que não quer perdoar, não perdoa de jeito nenhum. E eu conversei com muitos deles por aí afora. E tem um que passa aí que chama até de bebê, neném, assim, aquele carrinho de criança, né? E daí a gente fica às vezes com dó, com uma pessoa daquela, um ser humano novo, forte, que às vezes uma pessoa daqui da igreja que se dormir um dia, num ponto de ônibus, outro dia que parece estar acabado, vai morrer, né? De gripe e tudo. O abençoadinho dorme ali direto, dorme, tá mandando por aí tudo, vai embora. Mas você vai conversar com essas pessoas, são tipo os galareiros da vida. E olha o que Jesus fez, né? Atravessou o mar, a tempestade atacou, e os discípulos estiveram ali firmes na tempestade, e Deus exclusivamente foi lá para salvar um homem que estava com a legião de demônio no corpo. A misericórdia de Deus é grande, é fora de série. E quando a gente lê esse versículo, pode uma mãe se esquecer do seu filho que cria. Uma mãe pode se esquecer. Eu me lembro que a minha mãe um dia, fomos para a igreja, eu devia ter meus 15 anos, o Elogio, esse que já está com 30 e pouco, pequenininho. E a mãe, nós indo a pé para a igreja na época, não tinha carro, e de repente a mãe com a bicicletinha dela, nós embarcamos, e nós temos costume sempre de terminar o culto, não sair, como muitos têm o hábito de sair, né? A gente fica conversando, nossa família ama conversar. E daí eu fico ali, conversa vai, conversa vem, embarquemos na bicicletinha, a mãe, meu Deus do céu, eu tenho uma criança, foi lá debaixo do banco dormindo. Estava escondido do Siegfried? Você tem lá debaixo do banco, dormindo. Mas ela ia se esquecendo. E quantos que não é que esquecem? Muitos querem vender, muitos se preparam para ter um filho para vender. Infelizmente, mães que se preparam, mulheres que vão alugar sua barriga de outra por causa do dinheiro. Quantas outras que na ilha de Marajó, um espírito terrível, e que eles até programam para que o olho seja azul, e vão lá, uma mulher vai achar um loiro, porque ela vai vender esse filho, e vai dar tantos mil. O mundo jaz no maligno de cada situação terrível que este mundo vive, né? E essas mães que alguns não dá para chamar nem de mãe, né? Infelizmente, mas está ali, gera um filho e não tem esse amor por ele. Mas a misericórdia de Jesus é grande, porque se a gente pensa em amor nessa terra, logo se pensa em mãe. E a gente observa muitos vídeos que eu já vi, eu trabalhei na polícia na cadeia de São Francisco, você vê uma mãe a desespero atrás de filhos que estão lá na cadeia, e faz de tudo para que aquele filho possa sair e possa até se tornar pessoa, gente também de volta novamente, alguns um erro bobinho, outro uma coisa muito esquisita, mas às vezes lá na FEBEM, onde estão os meninos de 17 anos, que elas chamam de meu bebê ainda, está lá aquele marmanjão de 17 anos que fez coisas horrendas, então lá, e às vezes há uma rebelião, e fogo daqui, e problema daqui, e se mata entre eles, porque rapaz de 17 anos pensa que até é um menininho, mas já tem uns baita no cavalão, e eu até fico bravo com algumas coisas que tem aqui na Garuva, que ali tem um lugar ali que eles colocam as crianças meio abandonadinhas, mas até a juíza, será que entendimento que tem, que no abrigo, tem criança tanto pequenininha, como um piá de 17 anos, tudo dorme ali. Eu digo, mas que cuidado que deve se ter com crianças, já tem problema muito lá na casa, vão lá arrancando do pai e da mãe porque houve uma briga, ou só mora o pai, arranca, bota um abrigo. Daí lá tem um marmanjão também de 17 anos, e daí hoje em dia nossas leis, e a nossa situação está uma situação tão terrível no mundo, e assim vive a situação. E Israel também viveu tanto essa situação tão terrível, né? Israel pecou, Israel foi abandonada, Deus permitiu eles ficarem 70 anos judiados e abandonados, sem o que eles mais amados, que eram as suas muralhas lindas,
linda, que eles faziam louvores nas nossas muralhas, como foi dito aqui hoje, né? A nossa torre. Olha só, cara, quando nós temos algum problema, corremos lá para a torre, corremos para nossas muralhas, nossos soldados são fortes, belos ídolos feitos, mas o povo viveu pecando, e lá estava uma lei de dizimar, né? Que tinha que ser fiel ao dízimo, e, por exemplo, e era uma lei que não devia ser fácil para o nosso pensamento, né? Você colher 6 anos, caixa de uva grande, caixa de banana lindo, arroz lindo, e de repente no 7º ano, só vê cair, ou cortado, podia pegar para comer, quem sabe, e deixar tudo, tinha que cair, para a terra descansar, era uma lei de Deus. No 7º ano, não corre, deixa cair tudo isso aí, pega só para comer o que vocês precisam para comer, mas nada de comércio, a terra tem que descansar. Mas o povo, o ser humano, não é fácil, né? Nós, diante de regras, as regrinhas, obedecer, às vezes nós se engatamos em algumas coisinhas assim. Mas Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. E lá está o seu povo sendo dispensado, que sabe morreram muitos, né? E o povo de Deus, muitas vezes eu falo sobre algumas regras. Certa vez eu cheguei numa casa e fui falar duro com o menino que estava meio... Porque tem gente meio desviada, irmão, que a gente não pode passar muito a mão com esse sedorzinho. Principalmente a gente tem o estilo meio de pastor, então chega em alguns, depende da situação, a gente conversa bem tranquilo. Mas às vezes tem que, a palavra vai lá na feridinha, né? A bezetacil, o probleminha. Eu cheguei numa casa e falei assim, olha fulano, o negócio é assim, peguei tudo com ele. A mulher lá dentro, que era líder de exploração, que depois deu um lado B.O., falou assim, que Deus é esse que tu está falando para ele? Eu digo, tu não conhece esse Deus? Esse não. Eu digo, então tu não leu a Bíblia. Deus do amor. Tu não leu a Bíblia, querida? Tu não leu o que Deus fez com o seu povo chamado de filha? Israel é chamado de filho. Israel é chamado de filho. Tem um lugar chamado de filha, 2 filhas, que Deus tinha, Judá e Israel, que estavam separados. E olha o que o Senhor fez. Quando não mandava o exército inimigo para pegar e levar tudo preso, ou matava alguns que tentavam se confrontar, mandava um monte de praga, pestes, morria um monte de peste. Mandava leões, bestas feras, matava um monte de gente, morria. Mas Deus fazia isso por justiça, pela sua palavra. Deus deu lei para o seu povo, Deus amou o seu povo, ama tanto, e deu lei, deu comida, deu tudo, tirou de Israel como um forte, levou para uma terra que manda leite e mel, né? Está aqui uma terra que vocês não compraram, vocês vão pegar casa que não construíram, plantações que não plantaram, está aqui, tudo para vocês. Mas no caminho eliminou um monte de gente que era rebelde, que se levantaram contra. E hoje falando sobre se levantar contra lideranças, são um caminho que é muito duro, é muito perigoso, muito. Por isso que o crente tem que ter um discipulado muito caprichado na igreja ou na vida, porque há muitos embates na vida. E às vezes a gente fica meio que sem entender alguma coisa. Mas quando a gente olha para Davi, o que ele fez realmente foi algo muito forte. Ver o homem daquele endemoniado, né, que era teu amigo, e tentou até sogro era, e te jogar flecha e dar uma lança e sair fora e quase matou, jogar para matar. Ou tu acha que eu vou assustar você? Não, rápido sair fora. E tentou matar várias vezes. E na vida, às vezes, quando tem um hino que diz, né, para Deus te levantar, você parece que vai ser humilhado, né? E para você subir, parece que você vai descer. Então, às vezes, a prova de você ser um obreiro, às vezes vem, Deus permite, às vezes é permissão de Deus, um pouco de perseguiçãozinha, uma lutinha, né? Há lugares que tem pastores que ele mesmo por si, e a Bíblia dá esse respaldo de ser provado, né? Às vezes, mas o pastor está se levantando contra mim? Mas fulano está se levantando contra mim? Não, vai para oração, calma, de repente isso pode ser só uma prova. Ele te ama e de repente quer te provar. A Bíblia diz lá em Apocalipse, fala, eis que vocês colocaram uma prova para saber daqueles que diziam que era e não eram. Né? O pastor da igreja provava, para ver se, porque tinha muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, e daí tinha uma provaçãozinha. O tal do bodezinho, meu filho, se tu dá já os dentes se mostram na hora, né? Alguma de repente ele pode até fez assim,
Mas o verdadeiro ovelha, depois ele se humilha, pede misericórdia, chora, pede perdão. Eu me lembro uma vez que o pastor João Inácio do Botão, ele tem os seus detalhezinhos no seu gênio, no seu jeito de agir. Cada pastor tem o seu estilo, né? E um dia ele ligou para o irmão Martinho, o Martinho estava para ir a pastor, e falou assim: irmão Martinho, tu pode levar a ceia lá no Empanturrado? Irmão, tal do Empanturrado, onde Judas perdeu a bota, é bem no começo, lá onde ele perdeu a meia, Empanturrado. Quem vai lá para Guaratuba, entra no meio do mato, 16 quilômetros para dentro, chovendo o dia inteiro. Lá tem tanta de água que tem momentos que se bobear, nem passa mais carro. Estava chovendo o dia inteiro, o pastor ligou para ele, e ele ligou para mim, mas eu escutei um dia ele sentado falando sobre prova. Tu prova fulano, tu prova ciclano. E daí ele me convidou, mas vamos comigo, levar ceia lá em tal lugar, vamos embora. E aquela chuva, passa que me pegar. E quando ele está no caminho, eu olhando e pensando comigo, como é que é as coisas para Deus, né? E vai ficar aqui, e passa, vai embora. Só misericórdia de Deus. Chegamos lá, chega lá, a igreja lotada, não se empolga, né? Chega lá um irmão no canto, quase dormindo, outro ali, mas amém, glória a Deus, cantemos um sino, preguemos como tivesse a igreja lotada. Demos a Santa Ceia ali para uns 10 irmãos, acho que nem tinha isso, com nós que fomos em 3. E no caminho eu falei assim: irmão Martinho, o que tu achou? O pastor te convidou assim, bem decidido hoje? Pois é, mãe, eu achei meio quase que eu não vim. Digo assim, eu acho que quem sabe Deus está trabalhando, tu estava aí a pastor? Será? E daí Deus está talvez te provando, e o pastor João Inácio também está observando esse detalhe. Tu é assim um menino querido, atencioso, obediente. E daí naquela situação, eu acho que tu tá passando, eu te conheço, eu tenho um coração bom, mas daí depois eu fiquei observando que dos 6 que tinha, 2 não passou. 2 foram convidados, não sei se tinha um bezerro para testar, tinha um casamento para ir, não, acabou não indo. Mas a misericórdia de Deus, a mão no tempo da graça, né? Deus é muito misericordioso, bom. Ele prova a gente, assim podemos pagar um preço, né? Porque o próprio Davizinho, sendo uma bênção lá na frente, pisou no tomate. E às vezes eu fico pensando, eu também erro no pensar assim, mas alguém chega, porque fulano a gente tem que tirar, temos que pagar. Eu digo, não, mas calma aí. Eu digo, a obra do Senhor, a liderança está aí, deixa Deus trabalhar. Quem está orando, que tem trabalhando, quem cuida disso, que verifica se tira ou não, o que faz. Porque o próprio Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus, olha, que Deus falou assim: agora achei um homem para reinar Israel, um homem segundo o meu coração. Mas Deus sabia como ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, sabia que o Davizinho ia aprontar lá na frente. E aprontou tão feio que, olha, mais do que Saul ele aprontou. Mais do que Saul. Mas Deus teve misericórdia, porque ele tinha um coração de se humilhar, de chegar aos pés de Cristo assim: pequei contra os céus e perante o Senhor. Esse homem é digno de morte, ele mesmo falou: está aqui, eu pequei, errei, estou na mão do Senhor. Mas daí o Senhor só deu um julgamento duro para ele, que a espada estaria na família dele, mas não tirou ele da presidência, não tirou ele do comando de Israel. Talvez os murmuradores podiam olhar, entrar, observar, reinando, cuidando de nós, esse caboclo pegou a mulherzinha e falou: mulher, caqueiro. Só pediu algo para Deus, né? Senhor, não retire de mim a tua presença. Chorou o Salmo 51, né? Senhor, só não tire de mim o teu Santo Espírito. Mas ele pedia: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sempre lágrimas, sempre choro, sempre pedindo a misericórdia do Senhor. E o Senhor que não se esquece, né, das suas promessas. E aqui está a palavra do Senhor falando que o homem pode se esquecer, mas Deus, Ele observa tudo. Ele sabe quando erramos, Ele sabe quando pisamos fora da linha, mas Deus sempre olhando no coração.
contrito, o Senhor não suporta um coração que tem lágrima, um coração que se prostra, um coração que chora, um coração que se humilha na presença do Senhor. Aleluia. Pode ter muitas murmurações, né? Pode ter gente que condena, gente que joga com a boca até no inferno, mas só Deus conhece uma pessoa que chora, que pede misericórdia, que ora, que está na presença do Senhor, né? No culto de terça, no culto de quarta, está ali, não perde culto, pedindo força, pedindo entendimento, né? Tem gente que diz assim, a Bíblia diz que o cair do homem, não tem um versículo específico para isso, né? O cair do homem, o levantar de Deus. Mas claro, a gente entende que o ser humano está sempre pronto, ele é mau a cair. E a misericórdia de Deus, daí a Bíblia vai dizer um versículo muito real, assim, que o Senhor não está com a sua mão encolhida, para que não possa estender. A mão dele já está assim sempre. Cadê o de estender? A mão dele já está assim, sempre assim. Basta o ser humano reconhecer, Senhor, eu preciso. Pedro foi um caboquinho assim. Pedro empolgado, com fé, vem Pedro, pode ir. Tchau. Os outros 10 caparam o olho assim, ó. E o Pedro, é maluco, é doido ali, pensou que não nada, né? Ele tem coragem para ir. Talvez murmuraram do Pedro, é um cabo sem fé, mas é um cabo sem fé. Mas os outros 11 não foram e ainda murmuram. Não, ele me empolgado, foi. Daí murmuraram depois que ele foi cair. Caiu, mas não caiu. Não, o Senhor clamou, Senhor de misericórdia. Mãozinha, botou o Pedro em cima na área de volta. E porque o Senhor não botou o Pedro na mão aqui, o Pedro ficou lá em cima da área de volta. A Bíblia não diz se o Pedro foi andando com ele, vamos embarque no barco. Ou se o barco veio mais perto dele, ele pegou pela mão e jogou para ele. Fica aí firme aí, a tua fé por enquanto não está boa ainda, está bem pequena. Lá na frente ele pede, Senhor, aumenta a minha fé. E o Senhor fortaleceu. E a Bíblia diz, e essa pregação, eu preguei a pregação sobre a situação do Pedro e de Judas. Os dois também têm uma prova muito forte. Os dois, uma prova difícil. Um vai negar e o outro vai trair. Um vai negar e o outro vai trair. Mas o que traiu não conseguiu buscar força, fé, para se humilhar e dizer, tem misericórdia, me ajuda. Mas Jesus falou para Pedro assim, Pedro, Satanás pediu para se andar contigo. E não está escrito que ele não foi cirandado. O Senhor não falou assim, mas eu orei ao Pai para que tu não fosse cirandado. Não, ele foi cirandado. Ele foi cirandado. Tem ciranda pior do que essa, de você negar o próprio Senhor? Ele negou 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele podia fazer que nem o Judas, chorar amargamente, achar uma cordinha e se matar. Mas a Bíblia diz, mas eu roguei ao Pai que te desse força, fé, para que tu tiver fé, mesmo errando. Pedi, Senhor, tem misericórdia. Chorou amargamente, pediu misericórdia e depois ainda conseguiu voltar para o Pai, para Jesus, pedir misericórdia, pedir perdão. Tu me amas, Pedro? 3 vezinhas para ele, né? Parece que é uma cura da alma, né? Hoje em dia tem pessoas, eu acho importante isso aí. Tem gente que, a minha esposa agora está até fazendo um rifa ali, para passar por 3 dias. No começo eu fiquei bastante assim, mas digo, não, se é de Deus também. Se é para melhorar, se é coisas. E a gente nota que ela tem traumas. Não é fácil você pegar, você observar pessoas que nem ela, que teve esse processo de se matar. Um processo terrível de droga. E muito ruim, que era no mundão, e viveu uma vida muito terrível na prostituição. Então ela vem com esses traumas de pessoas que também tentaram abusar dela quando ela era nova, da família. Várias outras coisas ela tem. Então, por mais que ela veio para Jesus, e a gente fica pensando, mas será que ela veio para Jesus? Será que não foi de perto de tudo, curada de tudo? Mas tem pessoas, e daí tem gente que diz que é muito bom participar de um curso de casal, um curso de família, de pastor. Digo, eu creio que Deus permite lideranças, homens cheios do Espírito Santo, que tem esse trabalho, né? Às vezes fica pensando, mas por que uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, tem que ir lá no ginecologista, para o médico fazer o que faz, né? E tem que fazer, e vai. E tem que, é necessário, né? Mas Deus deixou algumas coisas para os homens, para nós, né? E daí ela vai passar esses 3 dias lá, diz que é mergulho, uma coisa assim, vai com mulheres de Deus, também com profissionais da saúde, para tratar esses traumas.
E o Pedrão estava com trauma assim. Jesus sentou sempre aquele: tu me amas? Senhor, eu te amo. Talvez assim, a primeira vez, a segunda, estavam falando te amo, assim meio que. Mas na terceira vez: Pedro, tu me amas? Daí, parece que ele foi liberto e curado ali para continuar a vida de pastor. Vai, apacenta meu seu filho. Tá, tipo assim, tu tá liberado para trabalhar na minha obra, tu passou por uma prova difícil, tu passou por uma situação de dificuldades, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus fala dessa forma no nosso coração nessa noite, fala comigo, e a palavra é a palavra de dois gumes, né? Fala com nós todos, fala comigo primeiro e depois com cada um de nós, porque a gente não sabe se passou por várias provas, se pode passar, estamos no mundo, né? Até o último dia do toque da trombeta a gente pode passar por lutas, e a Bíblia diz que luta o Senhor não dá o maior que a gente possa suportar. E quando o Senhor permite e deixa. Agora, as que a gente busca com a própria mão, daí isso é outra situação também. Mas o Senhor é misericordioso, está sempre com a mão estendida, aleluia, e Ele não se esquece. Se Ele fez promessa, Ele vai cumprir. Ele tem essa responsabilidade de promessas que Ele fez, as condicionais, porque tem promessas condicionais e as incondicionais, né? Eu vou fazer isso contigo se fizeres isso, né? Se me obedecer, se entrar pelo caminho, tem várias condições, mas tem algumas até que o Senhor pode dizer que o Senhor diz: eis que te darei tal coisa. Pronto, se ele não falou mais nada de condição, Ele vai dar. A forma que dá, às vezes não pode entender, né? Porque eu já vi muitos milagres tremendos, que o Senhor deu um dadinho, coisas grandes, e tem algumas coisas que o Senhor abriu porta para você trabalhar, para você adquirir, para você estudar, para você fazer isso. Ele abriu uma portinha e deu sabedoria, tu entrou e você adquiriu. Foi Ele que abriu a porta, foi Ele que deu, né? Então, Deus é misericordioso. Eu creio que Deus tem algo aqui para alguém de nós, ou para mais pessoas, eu não sei. Amém. Mas aqui está essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pode uma mãe tanto se esquecer do seu filho? Eu tinha muito exemplo até para dizer, aqui eu marquei, né? De pessoas como José do Egito, só esse tópico, porque o tempo já se passou, de que Deus fez uma promessa para ele através de um sonho, né? Ali, sobre o feixe que se humilhava, que os 12 feixes lá, os 11 que se humilhavam e tal, e tinha outra parábola lá que se curvava o céu, as estrelas todas se curvavam perante ele, e daí os irmãos já tiveram um discernimento nos sonhos assim: este caboclinho é quase o mais novo, está querendo dar o mundo que vai governar nós, e até o pai e a mãe, que bicho ousado, né? Bicho. Daí vem o ser humano que não consegue ver, às vezes assim dentro da igreja, tanto tempo ali trabalhando bonitinho, né, por dentro, e às vezes a gente tem desejinho de ir a pastor, de ir a presbítero, ou de ser mais abraçado, né? Vem um outro vice do pastor, chegou ontem, estava aqui ontem lá bebendo. Daí é dois toques para a gente já falar um monte de coisa, né? Mas é Deus que acha, é Deus. E por isso que é bom ter uma igreja sempre em oração, e isso aqui é muito importante. Um pastor que ora, uma igreja que ora, isso o Espírito Santo trabalha. Pode ter uma coisinha ou outra que aconteça, né? Porque a Bíblia diz que não permanece de engano alguma coisa. Está por ali meio assim, mas Deus vai trabalhando, daí se espirra uma coisinha para cá, espirra uma para cá, mas Deus vai trabalhando e as coisas vão indo, porque tem oração, né? Tem lágrima, tem choro, e o Senhor vai trabalhando. E assim estava lá o Josézinho, com 17 anos, passou por todo esse processo. E esse dia eu expliquei para minha esposa, porque ela é nova convertida, então ela tem que entender, eu passei bastante bagagem de Bíblia e de experiência da vida. E eu falei: mas amor, os irmãos, fizeram tudo que fizeram com José, lá na frente o José podia chegar e dizer assim: vocês vão só ficar ali então com água, vocês vão se lascar, porque fizeram isso para mim, e não, só não vão morrer de fome, será que uma comidinha para vocês? Não fez isso. Ele chorou, foi lá para um canto e berrou, porque o coração dele se partiu. São meus irmãos de sangue, eu amo eles. Eles fizeram isso não porque eles quiseram, porque foi Deus que deu um sonho para mim, Deus protocolou, desenhou isso. Ele desenhou, ele entendeu o desenhar de Deus. Tem coisa que é um desenhar de Deus, de luta, de dificuldade, de choro. Verdade. E não é fácil você ver um irmão teu pegando pelo pé do ouvido, jogando numa cova, e você está lá na frente e fala: ele fez tudo isso para mim, né?
Mas foi Deus que protocolou, que desenhou, porque eu vi esse sonho. E ele foi lá, abraçou, beijou, perdoou e botou lá no Egito. Tenho certeza que ele botou no melhor lugar do Egito. Mora aqui. Né? Vocês, se quiser trabalhar, tá ali, ó. Essa terra toda, a melhor terra de plantação é aqui. Aqui, ó, os netos, os filhos, tudo. Planta e vive aqui. E a Bíblia diz que eles viveram no Egito, numa situação mais tranquilinha por muito tempo, porque Deus desenhou e trabalhou desta forma, mas o coração deles se encheu de alegria. Tenho certeza que ele estava lá no reinado, José, e de repente com aquela preocupação, 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca boa, de gorda, tendo que trabalhar, tendo que observar todo o seu serviço, mas volta e meia, não era tempo de chimarrão, não sei se tinha, mas volta e meia, eu vou lá na casa do Rubem, então vamos chimarrão com o Rubem. Chorar, abraçar e beijar. Que luta que nós fazemos, Rubem? Lembra quando tu pegou eu pelo ouvido e jogou na cama? Tá! Mas foi Deus que achou assim. E se abraçava de lado no pescoço e beijava. O importante é que nós estamos aqui no Egito, até olha o que Deus fez. Estamos bem. Muitos por aí estão morrendo, estão se lascando, vai vender todas as suas propriedades. Mas o Senhor nos protegeu. Mesmo dentro de uma luta, mesmo dentro de uma prova, uma dificuldade. A gente não entrou em parafuso, porque podia ter se matado nós tudo, não. Deus protegeu na dificuldade, na luta, na dor, e agora estamos tranquilos, passemos a prova. E agora vamos continuar agradecendo ao Senhor. Olha, a mãe se esqueceram do seu filho, mas a gente às vezes na luta parece que Deus se esqueceu. Onde que está meu primo? Onde que está o meu pastor nessa luta? Onde que está o fulano? Calma, Deus está no controle. Olhe para ele, adora ele, busca ele, exalta ele, derrame lágrimas diante dele e diz: Senhor, tem hora que dá vontade de chutar o balde, está tudo, mas vai lá dentro do Senhor e chora, pede misericórdia, bate a poeira e caminha e de volta. O Senhor está na frente, alguma coisa vai acontecer. Eu peço misericórdia, eu peço perdão, Senhor, rei, Senhor, mas dá-me sabedoria para me procurar mais uma milha. E logo a trombeta toca aí, acaba tudo. Daí está querendo José bem melhor no céu, para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos dar ao pastor Marcelo. Glórias a Deus. Louvado sejamos. Paz do Senhor a todos. Amém. Só justificando um pouquinho aí a minha falta no começo, né? Eu tinha uma visita marcada para agora de noite e foi lá com uma família que está sendo restaurada para Jesus, né? O inimigo tem trabalhado bastante, mas Deus está provendo. E a palavra diz, né? Ir e pregar, gera toda a criatura, né? Mesmo que eu quero só fazer um comentário aqui. Agradecer primeiramente a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Que está aqui. Nós, na outra semana, nós vamos para a oração mais uma vez, né? Nossa campanha de oração. Mas eu quero pedir mais oração para os irmãos, porque o ataque está grande, irmãos. Ontem nosso irmão Rogério, ele acabou pulando, né, da caminhonete, quando caiu o friso em cima deles. É um grande livramento que Deus deu. Eu estava ali ontem, né? O pastor ainda segurou. Não, o friso caiu também. Exatamente. Todos nós ali estávamos. Estávamos no áudio, né, pessoal. Mas graças a Deus a gente está em casa ali, né? Já foi um susto. Hoje, na hora do almoço, eu estava fazendo almoço, escorregou a colher, um chute de gordura aqui no braço, né? Passei uma direção e com a bênção de Deus, melhorado, né? E agora, durante a tarde, acho que foi de tarde, se não me engano, é a filha da irmã Valdinelli, a Alice, menininha, né? Era um livramento que parte do teto da casa escorregou, desgrudou e veio para o chão. Entendeu? Da parede? Mas se vocês repararem, foi tudo livramento. Aleluia. Tá? Teve livramento de. Podia ter caído aquele friso em cima dele e matado ele ali. Né? Podia cair na criancinha, imagina, ali você vai ter uns 2 aninhos, né? Ali, imagina. E também, se eu não tivesse de óculos, talvez tinha pegado meu olho também. Pegou o relógio, pegou o olho, tudo. Eu estava mexendo no frango, eu estava fazendo almoço hoje. Eu estava aquela negócio de borracha, né? Colher de borracha. Era lisa, foi assim, eu tinha acabado de colocar água quente, né? Fervendo. Né? Aí veio aqui.
Mas tudo isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, em mim encontreis paz, no mundo tereis aflições. Mas tem o quê? Nós não podemos, né, deixar de dizer que Deus venceu o mundo. Então, se isso aconteceu, né, então o que acontece? Todas as vezes que acontece isso, eu entendo como um semáforo, que o sinal amarelo ele acendeu de novo. Então, se nós tivéssemos que colocar na nossa vida